Olá, pessoal. Eu sou a Jéssica Eu sou a Leila. e nós estamos agora com a turma do primeiro ano do ensino médio e a gente está com uma proposta de atividades de revisão sobre o PET 2 que vocês já viram. Então, a gente vai trabalhar a semana 1 a 4. As 2 primeiras semanas vocês viram o gênero conto e é o que a gente vai trabalhar com vocês. Eu vou projetar um PowerPoint, alguns slides que a gente vai retomar um pouco as características e os elementos do conto, só para vocês relembrarem, para fazer uma atividade que a gente vai propor também. O conto que foi escolhido para trabalhar com vocês é O Barril de Amontilado. É um conto do Edgar Allan Poe. E só para fazer uma revisão, né, sobre os conteúdos que vocês já trabalharam, o conto ele tem como característica uma narrativa curta. Ele é conciso, ele tem poucos personagens, ele tem espaço e tempos restritos, e geralmente um conflito único. Ele não passa muitas histórias dentro do mesmo contexto, como um romance, que é uma história longa, né, com muitos personagens, com muitas tramas e muitas peculiaridades, assim, que você consegue fazer as coisas mais detalhadas. O conto geralmente é rápido, ele tem o ápice do conflito e depois a solução. E é um tipo de texto que a gente fala que lê numa sentada. É uma história tradicionalmente curta. E é um estilo muito tradicional, muito antigo, é um dos tipos dos gêneros textuais mais lidos na atualidade, e é muito interessante. Inclusive, acredito que vocês vão gostar muito do conto que nós escolhemos para vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho dos elementos do conto. O narrador de um conto normalmente é em terceira pessoa, mas também pode ser em primeira pessoa. Personagens são sempre poucas, dificilmente a gente vai ter uma única personagem, pela questão de ter que haver o conflito. Sempre tem um conflito em que o conto gira em torno. Mas, apesar de não poder ter só uma personagem, normalmente são poucas, tá? O enredo são os acontecimentos, né, que ocorrem no conto. Normalmente, o ideal de um conto é que ele consiga, através da narração dos acontecimentos, prender a atenção do leitor até o desenlace da história. O tempo também acontece em curto prazo. Normalmente o conto é descrito por um dia, algumas horas. São acontecimentos narrados em curto prazo. Nunca vai ser uma história de longos anos, com um tempo cronológico que vai e volta. O tempo do conto ele é sempre curto, mais preciso. E o espaço também é restrito, como a Leila já mencionou, ele sempre se dá a um ambiente único. Ou vai ser uma casa, ou uma rua, ou um quarto, enfim, um cômodo de uma casa. O ambiente também vai ser sempre restrito. Bom, o conto que a gente trouxe para vocês é O Barril de Amontilado, do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe é um escritor inglês. Ele nasceu em 1809. Esse conto, em específico, também tem muito tempo que foi escrito. Então, ele é tradicionalmente um escritor que traz assim contos de terror, de mistério. Então, caso vocês ainda não conheçam, vale muito a pena ler, conhecer os contos do Poe. Ele é muito bom nessa parte, para quem gosta. Inclusive, foi ele quem criou o primeiro detetive dos contos policiais modernos.
Então, ele é muito conhecido por essa parte. Tem também um grande poema dele muito conhecido, que ele publicou em 1845, que foi o poema O Corvo. Sobre o barril de amontilado, que é o conto que vocês vão ler para poder fazer as atividades que nós propomos, resumidamente, ele narra a história de vingança de Montresor contra Fortunato, que infelizmente tem um fim cruel e solitário nas sombrias catacumbas. Então vocês vão ler esse conto, essa narrativa. Ela é muito interessante, essa história, é bem legal, ela prende a gente, até o final a gente quer saber o que vai acontecer, qual vai ser esse desfecho, e a gente espera que vocês gostem da leitura, para poder responder as atividades que nós propomos para vocês. Tá? As atividades vai ser pelo Google Forms, a Leila vai explicar como é que a gente vai fazer, e lá também vai ter esse link, onde vocês podem ler o conto inteiro. Além disso, a gente vai disponibilizar ele em PDF para vocês. Isso. A gente vai encaminhar para vocês um formulário com 5 atividades. Essas atividades são bem assim, tranquilas. 2 atividades fechadas e 3 abertas. E a gente vai estar colocando no formulário também os nossos endereços de e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira conversar com a gente sobre alguma coisa referente às atividades, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos à disposição e esperamos que vocês gostem bastante. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato então com a gente por e-mail ou pela Carol, pode enviar mensagem para ela que ela repassa para a gente. E esperamos que vocês gostem de fazer a atividade e da leitura do conto. Até mais. Até mais.